dando continuidade, eu pedi fazer umas perguntinhas aqui para animar o povo também, né? O Marcos Cavuco está perguntando sobre a questão do filme, né? Uhum. A história do diretor Paulo Betti com o Quilombo Cafundó. Uma perguntinha bem simples, né? Que a gente já sabe. Mas é importante registrar por esse tipo de assunto, né? Pode falar, dona Regina, fica à vontade. Para descontrair um pouquinho, o Júnior até fugiu. Ele resolveu ir no banheiro, só para não responder essa pergunta. E deixar a bomba na minha mão. Então, a gente não temos uma boa relação nem com o Paulo Betti, nem com o filme, né? Porque a gente se sentiu, sim, usado e lesado com essa história toda. Ele esteve na comunidade no ano de 2000, ele conversou, em 2000, assim, estava muito longe ainda a perspectiva da gente recuperar alguma coisa dentro da comunidade. E os mais velhos, então, qualquer um que chegasse e falasse, olha, vamos fazer isso aqui, ou vocês assinem esse papel, isso daqui vai ajudar vocês a conquistar a terra, eles acreditavam, né? E o Paulo Betti chegou na comunidade no momento que estava só o seu Adalto, que era um dos griosos mais velho, e que era o mais persistente nessa questão da recuperação do território. E aí ele falou do filme e falou para o seu Adalto, ele pediu para ele contar umas histórias, o seu Adalto contou, e ele falou que aquilo seria para ajudar na recuperação das terras. Aí, passado um tempo, aí foi feito o filme, né? Paulo Betti não voltou mais na comunidade, e aí foi feito o filme, e quando, no momento do lançamento do filme, então a coisa começou a ser muito falada, porque as pessoas relacionavam o filme do Paulo Betti com o Quilombo Cafundó. Em 2005, teve uma Bienal no Ibirapuera, em São Paulo, e eu estava lá junto com outros quilombos, e a gente estava tendo uma exposição de quilombos, uma feirinha, e eu estava lá. Nessa época, quem estava como ministro da Cultura era o Gilberto Gil, e ele esteve nessa Bienal. Eu estava com uma camiseta do Cafundó, e o Gilberto Gil andando ali pelos estandes, quando ele me viu, ele veio conversar comigo, e como eu estava, né, com a camiseta, ele me perguntou se eu tinha gostado do filme, aí em 5 minutos eu contei toda a história para ele, né, que eu não tinha gostado mesmo, porque a gente não tinha sido convidado a participar em nenhum momento, e ele achou estranho, e ele falou, porque o Ministério também tinha disponibilizado um recurso para o filme, né, e depois a gente ficou sabendo que várias, assim, Sorocaba, outras entidades, todos tinham disponibilizado dinheiro para esse filme, achando, inclusive, que estava ajudando a comunidade. Quando o lançamento do filme era para ser feito em Sorocaba, alguns jornais de Sorocaba nos procurou, e aí a gente contou toda a história. E eu tenho um recorte desse jornal até hoje, que eles vieram conversar com a gente e foram falar com o Paulo Betti. E a resposta que o Paulo Betti deu foi que, assim, o Quilombo Cafundó eram pessoas ignorantes, que não sabiam reconhecer os seus amigos e inimigos, e que ele não estava falando do Quilombo Cafundó, porque Cafundó é uma palavra que existe em qualquer rua do Brasil, tem uma placa com o nome Cafundó. Só que ele se esquece que o Cafundó que ele foi no nosso mesmo, não foi em qualquer lugar do Brasil. A história que ele conta de João de Camargo, hoje o Marcos e o Jovenil, que é a 4ª geração do ancestral que veio, são descendentes de João de Camargo, que era de Caxambu, e que naquela época, para sair de Caxambu e ir para Sorocaba, passava pelo território do Cafundó. Então, não é uma história muito distante. Então, assim, é isso, a gente não tem uma relação boa, nem com o filme, nem com ele, e sem contar que depois do filme, algumas pessoas que trabalharam como protagonistas no filme, vieram cobrar do Cafundó o cachê que ele não pagou, entendeu? Então, é isso que a gente tem para falar desse filme. É importante ter esse registro. Ele não foi filmado, né, dentro do Quilombo, mas ele usou o nosso nome. É importante a gente ter esse registro, né, Marta, por conta dessa questão que a gente vê muito, não só na questão dos filmes, mas também no meio acadêmico, né, que a gente representa um pouco isso. As pessoas querem fazer seus mestrados, seus doutorados,
suas pesquisas e vão, mas muitas vezes não tem nenhum retorno para aquela pessoa que cedeu as informações, para aquela pessoa que serviu, a gente fala como um objeto de estudo, enfim, para aquela pessoa que serviu para ser estudada e tal. E é isso, a gente fala dessa expropriação da questão cultural, né? Então, acho que o Júnior também tem várias histórias que a gente teve a oportunidade de conversar sobre isso, né? De quantas vezes ele foi com o seu grupo de jongo, né? Largado nos lugares onde ia apresentar para se virar para poder voltar para casa, e enfim, esse tipo de coisa, né? Porque as pessoas vão, vem aqui, vem apresentar, vem fazer isso, mas às vezes não dão uma estrutura e não usam corretamente esse diálogo com as questões culturais popular, né? A questão da cultura popular. Robson, só um minuto. E até para reforçar isso, né, quando nós propomos para o Júnior este trabalho, para dizer para vocês que eu e o Robson, nós não temos nem a faculdade, enfim, não tem nenhum ganho em relação a isso, né? Tudo que for revertido a partir deste trabalho é em prol da própria comunidade, eles são a comunidade do Cafundó, do Quilombola, eles são os protagonistas desse trabalho, né? Enfim, porque a gente reconhece a luta e é importante dar visibilidade a toda essa história contada por eles mesmos, para dar legitimidade, inclusive, a toda essa história de resistência, de conquista e de luta também, inclusive para as próximas gerações, né? Então, é importante que vocês ajudem a comunidade quilombola, que nós ajudemos, até para que essa história se permaneça, né? E quando a gente compreende isso, a gente fala, nossa, é uma história viva e que vale muito a pena ser contada, repetida, transmitida, auxiliada. Acontece bastante isso com a gente, de pessoas registrarem aqui, fazer como você mesmo disse, trabalhos para a escola e tal, e pesquisas, e levarem embora esse material, né? E de repente divulgar aonde a gente não possa ser beneficiado com ninguém vir aqui compartilhar com a gente, entendeu? A importância que nós divulgados, a Cupop, né? Porém, a gente tem que aprender a fazer isso certinho para que nossos batuques cheguem nos ouvidos certos, né?